Olá, amigos. Então, continuando aqui no Direito Processual do Trabalho, vamos falar agora sobre um tema que sempre consta nos editais de concursos. O tema é Comissão de Conciliação Prévia. Todos os editais sempre trazem informações sobre comissão de conciliação prévia e para a gente há um facilitador. As normas da comissão de conciliação prévia que podem ser cobradas pelas bancas examinadoras estão concentradas em um só lugar. Nós temos ali na CLT o artigo 625, 625A a H, que traz todas essas normas ali. Então vamos começar a analisar algumas dessas informações. Querendo, peguem lá a CLT, artigo 625A a H. Primeiro ponto aqui que nós vamos destacar é o seguinte: essas comissões de conciliação prévia, elas foram criadas para a composição de conflitos individuais de trabalho. Então, cuidado, elas não servem para conflitos coletivos de trabalho, apenas os individuais. E para que vocês entendam do que nós estamos falando, a ideia do legislador foi o seguinte: essa comissão ela foi criada lá no ano de 2000. Esses dispositivos aqui, o 625AH, foram criados em 2000, inseridos em 2000. E a ideia do legislador foi a seguinte: ele começou a perceber que muitas ações trabalhistas chegavam à Justiça do Trabalho praticamente já com um acordo feito. Ao entrarem na sala de audiência, as partes já falavam: Excelência, tem acordo, já foi feito acordo. Esperando para a realização da audiência, as partes já chegavam a um acordo. Muitas vezes o juiz ele perguntava para as partes se tinha acordo e em 2 minutinhos já saía um acordo, ou seja, algumas situações em que seria válido tentar um acordo antes de ajuizar a reclamação trabalhista. E essa foi a ideia do legislador: tentar evitar o ajuizamento de reclamações trabalhistas, tentar reduzir o número de ações trabalhistas, buscando o quê? Uma conciliação prévia, uma conciliação no sindicato, uma conciliação na empresa. Vamos formar uma comissão de conciliação na empresa, no sindicato, para tentar o acordo. Se não houver o acordo, aí sim vamos ajuizar a reclamação trabalhista. Esse daqui foi o pensamento do legislador, por isso inseriu esses dispositivos aqui. Só que olha o que acontece. Eu falei para vocês que as comissões de conciliação prévia poderiam ser criadas nas empresas ou nos sindicatos. E o que acontece? Sobre a composição e o funcionamento da Comissão de Conciliação Prévia, o legislador fez uma clara divisão. O legislador tratou na CLT da composição e do funcionamento das comissões de conciliação prévia criadas nas empresas. Em relação às comissões de conciliação prévia criadas nos sindicatos, a ideia do legislador foi deixar para a negociação coletiva estabelecer essas normas. Por isso que ele seria um dispositivo sempre lembrado nas provas, que foi o artigo 625C. Esse 625C é sempre lembrado nas provas de processo do trabalho. As normas de composição e funcionamento vão ser criadas pela negociação coletiva que originou a comissão. A mesma negociação coletiva que cria a comissão estabelece a sua composição e as normas de funcionamento. O que a CLT fez para evitar que cada empresa criasse um procedimento foi regulamentar composição e funcionamento dessas. Então, por exemplo, no artigo 625B da CLT, nós temos normas de composição e funcionamento para as comissões criadas pelas empresas. E a primeira norma aqui, do 625B, vai falar da composição, do número de
componentes, do número de membros. E isso daqui vive caindo em concurso. Nós temos aqui de 2 a 10 membros, sendo que metade vai ser indicada pelo empregador e metade vai ser eleita pelos empregados. Ou seja, nós temos uma formação aqui paritária. Por que paritária? Porque metade eu tenho representando o empregador e metade representando os empregados. E o que acontece? Eu terei o mesmo número de suplentes. Então, de 2 a 10 membros titulares e de 2 a 10 membros suplentes. E o que acontece? Houve a estipulação também de mandato de 1 ano. Os membros têm mandato de 1 ano, podendo haver uma única recondução. Tomem cuidado porque, como os concursos, as questões de concurso são feitas de detalhes, eles podem colocar mais de 1 ano, o que estaria errado. Eles podem colocar mais de uma recondução, o que estaria errado. E além disso, o 625B trouxe ali no parágrafo 1º a estabilidade provisória dos membros. De todos os membros, não. Cuidado. Se metade deles é indicada pelo empregador e metade eleita pelos empregados, qual é a ideia aqui? A estabilidade provisória é apenas para aquela metade eleita pelos empregados. Tomem cuidado com isso daqui. Os indicados pelos empregadores não possuem estabilidade. Podem ser demitidos sem justa causa. Já os eleitos pelos empregados possuem estabilidade. Só que o que acontece? O artigo 625B, parágrafo 1º da CLT, disse até 1 ano, então, até 1 ano após o término do mandato. Só que ele não disse o início, ele simplesmente falou da estabilidade até 1 ano após o término do mandato. As questões de concurso, pelo menos de prova objetiva, geralmente trazem essa informação apenas. Como o legislador não trouxe informação acerca do início da estabilidade, apenas do término, as questões de concurso geralmente só mencionam esse término. Por que não mencionam o início? Porque existe dúvida. Eu coloquei para vocês aqui desde a eleição, porque essa daqui é o melhor entendimento, é o entendimento mais seguro. Mas há quem diga também que seria do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Fazendo aqui uma analogia com o representante sindical. O representante sindical, vocês sabem que é do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Então, alguns falam que seria desse registro, só que esse não é o melhor entendimento. O melhor entendimento que vem sendo utilizado é da eleição. Então, a estabilidade provisória desde a eleição até 1 ano após o término do mandato. Esse é o melhor entendimento. Cuidado, porque é apenas para aquela metade eleita pelos empregados. Além disso, como nós temos titulares e suplentes, essa estabilidade também se aplica aos suplentes. Essas aqui são as primeiras informações relevantes sobre comissão de conciliação prévia. Só que, além disso, o que acontece? O artigo 625D da CLT pensou no ajuizamento da reclamação trabalhista somente após a passagem pela comissão de conciliação prévia. Como assim? O legislador inseriu no 625D a seguinte ideia: se existe comissão de conciliação prévia na sua empresa ou no seu sindicato, você tem que passar por ela para só depois, se não houver acordo, ir ao Poder Judiciário.
Ou seja, houve uma vinculação a essa passagem. Criou-se uma passagem obrigatória pela comissão para depois chegarmos ao Poder Judiciário. O 625D trouxe, então, na ideia do legislador, uma condição da ação nova e específica trabalhista. A ação só pode ser ajuizada se antes o empregado passar pela comissão de conciliação prévia. Tanto era uma condição para o ajuizamento que, se eu fosse direto à Justiça do Trabalho, a minha ação trabalhista seria extinta sem resolução de mérito, seria arquivada. E o TST, por diversas vezes, extinguiu sem resolução de mérito, arquivou reclamações trabalhistas 6, 7 anos após o ajuizamento. Apenas sendo estritamente formal, apenas por não ter o empregado passado pela comissão de conciliação prévia. Pois bem, isso daqui não existe mais, pelo menos em momento, por quê? Porque o Supremo proferiu decisão liminar em 2 ações diretas de inconstitucionalidade, daqueles números que eu anotei para vocês aqui, vou até destacar. Nas 2 ações 2139 e 2160, o Supremo disse que não há mais necessidade de se passar pela comissão de conciliação prévia antes de ir ao Poder Judiciário. O fundamento aqui dessas decisões liminares do Supremo seria o ferimento ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Todos conhecem aqui o artigo 5º, 35 da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Vejam que o artigo 625D fez foi exatamente excluir a apreciação do Poder Judiciário de demandas trabalhistas que não tivessem passado pela comissão. Ou seja, eu estava criando uma barreira entre empregado jurisdicionado e Poder Judiciário, o que fere o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Com base nesse fundamento, o Supremo deferiu liminar para dizer que os empregados não precisam mais passar pela comissão de conciliação prévia. Só que vamos lá, a comissão de conciliação prévia ela pode continuar a existir. Vejam que não houve declaração de inconstitucionalidade dessa regra. O Supremo não disse que a comissão de conciliação prévia viola a Constituição, simplesmente disse que a passagem obrigatória violaria. Mas vejam que em vários sindicatos essa comissão ainda existe. Ela pode ser provocada. A parte pode, querendo, buscar a comissão de conciliação prévia. E aí surge uma norma importante sobre suspensão da prescrição. Eu provoco a comissão de conciliação prévia, vou ao meu sindicato, peço data para a tentativa de conciliação. Provocada a comissão de conciliação prévia, ela possui prazo de 10 dias para que seja feita a audiência de conciliação, para que seja realizada aquela tentativa de conciliação, prazo de 10 dias. Durante esses 10 dias, a prescrição ela fica suspensa, ela para de ser contada. Eu tenho a suspensão da prescrição naquele prazo de 10 dias, pois esse é o prazo para a realização da tentativa de conciliação. O que acontece? Provocada a comissão, pode ser que ela não realize a audiência no prazo de 10 dias. Ou pode ser que realize e não haja acordo. Nessas 2 situações, eu estaria liberado para ajuizar a minha ação trabalhista. Eu estaria liberado para ir à Justiça do Trabalho. Então, se não houver a realização da tentativa de conciliação neste prazo, ou se não houver acordo, nós teremos aqui a possibilidade, desde logo, de ajuizar
a ação trabalhista. Essa é uma norma que consta lá na CLT. E mais, realizado o acordo, eu tenho título executivo extrajudicial. Então, se eu não faço acordo, vou ao Poder Judiciário e lá discuto as verbas. Se eu tenho o acordo, se ele é homologado pela Comissão de Conciliação Prévia, ele é considerado aqui pela lei como um título executivo extrajudicial. O que significa dizer? Se ele não for cumprido, se as disposições não forem cumpridas, eu já vou à Justiça do Trabalho buscando a execução. Eu não vou ajuizar processo de conhecimento para provar ter direito às parcelas A, B e C. Não. Como elas já constam no acordo e o acordo não foi cumprido, já inicia o processo de execução. E além disso, o acordo homologado perante a Comissão de Conciliação Prévia possui eficácia liberatória geral em relação às parcelas ali constantes. Então, fiz acordo e vou receber R$10.000 a título de horas extras e adicional de insalubridade. Em relação às horas extras e ao adicional de insalubridade, aquele acordo tem eficácia liberatória geral, ou seja, não poderei mais reclamar horas extras e adicional de insalubridade. Todas as demais parcelas que não constam naquele termo de acordo, que não constam ali no termo da conciliação prévia, podem ser discutidas normalmente perante o Poder Judiciário. Isso daqui, é bem parecido com a súmula 330 do TST, que fala da homologação das verbas rescisórias pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, meus amigos, essas daqui são os principais pontos sobre comissão de conciliação prévia que nós temos que lembrar para as nossas provas de processo do trabalho. Nos próximos vídeos nós continuaremos com a nossa matéria.